Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Júlio Bastos, de Física. E nessa aula nós vamos retomar o tema Reflexão da Luz e Espelhos, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, estudantes? Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o tema de reflexão da luz e espelhos. É um tema que a gente precisava ter discutido um pouco melhor nas nossas aulas durante o ciclo 2 e que vai ser necessário a gente fazer uma explicação um pouco mais aprofundada, ok? Então, primeiramente, nós temos que definir o que seria esse fenômeno da reflexão da luz. A gente falou em aulas passadas que a luz ela se comporta como um feixe de partículas que se propagam em linha reta, certo? Só que aí a gente tem que pensar que existem alguns fenômenos que podem ser estudados com esse comportamento. E um deles é justamente a reflexão. A reflexão da luz acontece quando esse feixe de partículas, esse raio luminoso, ele encontrando um obstáculo, ele vai bater e voltar. Certo? Só que nesse ato de bater e voltar, eu posso ter duas variações. Eu posso ter o que nós chamamos de reflexão difusa, que é o tipo de reflexão que nos permite enxergar os objetos que estão ao nosso redor. Então, o que acontece nesse caso? A luz que vem de fontes luminosas como lâmpadas, o sol, chama de uma vela, chega como se fossem raios paralelos. E ao baterem nesse objeto, vamos dizer assim, eles vão refletir cada um numa direção aleatória. Eles não vão seguir o mesmo padrão que eles chegaram. Nesse caso, nós vamos ter os raios luminosos se espalhando por todas as direções, o que nos permite, por exemplo, enxergar objetos que estão ao nosso redor. É dessa forma que eu enxergo a Bruna, que eu enxergo você, estudante, que eu enxergo as pessoas que estão ao meu redor e os objetos também. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais didático de como que essa reflexão ocorre. Olha só, nós temos aqui raios luminosos que estão chegando paralelos a essa superfície. Percebam que não é uma superfície lisa, é uma superfície cheia de rugosidades. E aí depois esses raios vão refletir cada um de um jeito. Ó. O que está escrito aqui em inglês é exatamente isso. Ó. Os raios luminosos chegando até a superfície e depois raios refletidos espalhando-se por todas as direções. Né? Então ocorre um espalhamento da luz neste caso. É diferente da chamada reflexão regular. Essa reflexão é a que vai nos permitir entender como que funcionam os espelhos. Não importa se estou falando de um espelho plano ou de um espelho esférico, tá bom? Então, percebam que eu tenho dois tipos de reflexão aqui que a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Outra coisa interessante quando falamos deste fenômeno são as duas leis básicas da reflexão da luz. Isso pensando em termos geométricos, tá? A primeira lei diz pra gente o quê? Que os raios luminosos, tanto o raio incidente como o raio refletido, ou seja, o raio que chega e o raio que volta, mais a reta normal, que é uma reta que nós usamos como suporte para os desenhos, que eu vou mostrar daqui a pouco, todas essas linhas estão no mesmo plano. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceito de plano na geometria, nas aulas de matemática, tá? E a segunda lei, ela nos diz que o ângulo de incidência ele é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Vou mostrar para vocês uma imagem para que vocês entendam melhor o que seriam esses dois ângulos, tá? O ângulo de incidência é o ângulo formado pelo raio incidente, que é essa linha verde que eu estou mostrando aqui, e a reta normal, que é essa reta de suporte. Ela é perpendicular à superfície que está sofrendo a reflexão. Não importa se estou falando de uma superfície regular ou irregular. Beleza? Enquanto o ângulo de reflexão é esse ângulo formado pelo raio refletido e a reta normal. Percebam aqui nesse desenho que os dois ângulos são iguais a 45 graus. Júlio, precisa ser igual a 45 sempre? Não. Pode ser 30, 30, pode ser 25, 25, pode ser 35, 35. O que importa é que os dois valores aqui sejam iguais. Isso que é importante. Não tem problema ser um valor diferente ali. O que tem que acontecer
os dois valores serem os mesmos, beleza? Bom, já que estamos falando da reflexão regular, vamos falar um pouco mais sobre os espelhos. Eles são o principal objeto de estudo quando nós falamos desse tipo específico de reflexão, ok? E aí, a gente tem dois tipos de espelho. Nós temos os espelhos planos, que seriam semelhantes a esse espelho que está aqui na minha mão, ó. Não sei se vai dar para todo mundo enxergar, porque é um espelho pequenininho, mas aqui temos um espelho plano. É um espelho que a gente encontra também na nossa casa, no banheiro, em algum armário, tá? E temos os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos têm outras aplicações além da nossa casa. Se você não lembra o que é um espelho esférico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que funciona, tá bom? Gente, o que um espelho plano é? Ele é um sistema aonde eu vou ter a conjugação de imagens e objetos no meu desenho. O que acontece de interessante aqui quando fala-se de simetria? Se você olhar para a sua imagem no espelho, você já deve ter feito isso também várias vezes, Bruna. Se você levanta o braço esquerdo, a sua imagem está levantando o lado direito. Aí você fica assim, gente, será que eu estou fazendo certo? Não, está tudo certo ali, tá? O que acontece é que você vê a sua imagem invertida, lado esquerdo com lado direito, tem um nome essa propriedade, é chamada de enantiomorfismo, tá? O nome é feio mesmo, mas essa é a propriedade que faz essa simetria de lado direito com lado esquerdo. Outra situação muito comum que a gente observa nas ruas é quando você vê aqueles veículos de serviço de resgate, SAMU, ambulância. As palavras que estão escritas nos veículos estão escritas ao contrário. Por que é escrito daquela forma? Porque quando você está no trânsito, você está dirigindo observando os espelhos retrovisores do seu automóvel. E ao enxergar pelo espelho retrovisor, aquela palavra que está silcada no veículo ao contrário, você vai enxergá-la de forma correta. Porque ali você está trabalhando com os espelhos planos. E a imagem formada vai ser justamente invertida. Por isso que a silcagem dessas palavras, emergência, ambulância, que a gente vê, é feita propositalmente ao contrário. É para que o motorista possa, através do retrovisor, enxergar a palavra corretamente. Tá bom? Outra característica muito interessante quando falamos de espelho plano é em relação ao tipo de imagem que se forma. Essa imagem ela é classificada como imagem virtual. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui no papel o que seria uma imagem real e uma imagem virtual. Uma real e uma virtual, tá? Olha só, vamos imaginar então que eu tenho aqui um espelho plano. E eu coloquei próximo a ele um pequeno objeto pontual, ok? Para a gente poder produzir uma imagem desse objeto, a gente precisa de pelo menos 2 raios luminosos para fazer essa construção. Então aqui, a escolha dos 2 raios luminosos que eu vou fazer é livre, mas eu tenho que respeitar aquela regra que eu mostrei da segunda lei da reflexão. Ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então observem, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, eu tenho um primeiro raio incidente aqui, ó. Ele forma um certo ângulo com o meu espelho. Esse é o meu ângulo de incidência, ângulo I, né? Eu preciso então que o raio, ao refletir, forme um ângulo R aqui para baixo. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Esse é o primeiro raio que eu vou utilizar, ok? O segundo raio, eu posso fazer com que ele chegue perpendicular ao espelho ou não. Particularmente, quando eu estou explicando isso para os meus alunos em sala de aula, eu gosto de usar o raio perpendicular. Por quê? Quando eu faço esse raio assim, ele vai voltar pelo mesmo caminho, tá? Então aí eu vou ter isso daqui acontecendo, vejam. Eu vou ter um raio vindo aqui. Nesse caso, a reta normal, ela vai coincidir com essa linha. Então o ângulo seria igual a 0. Então o ângulo de reflexão também será 0. E eu vou ter um raio refletido voltando aqui. Eu fiz propositalmente um pouquinho fora, só para vocês verem direito, que eu tenho um raio indo aqui, ó, e tenho um raio voltando. Só que aí tem um detalhe. Para a gente ter a formação da imagem nesse desenho, eu preciso que os 2 raios refletidos se encontrem. E nesse caso, está havendo encontro dos 2 raios? Não, né, gente? Os 2 raios não estão se encontrando nesse caso. Então, o que a gente faz?
A gente vai prolongar esses dois raios para trás. Eu vou fazer isso usando a outra cor de caneta para vocês observarem direitinho aqui, ó. Então eu estou fazendo aqui, na verdade, a extensão desses dois raios que eu refleti com o meu espelho. Agora observem que os dois raios que eu prolonguei se encontraram nesse ponto. Então aqui, ó, é que forma-se a minha imagem. Aqui eu tenho o meu objeto e aqui eu tenho minha imagem. Nesse caso, quando a imagem é formada pelas extensões dos dois raios refletidos, nós classificamos isso como imagem virtual, ok? Essa regra vale tanto para espelho plano como para espelho esférico, beleza? Se a imagem tivesse sido formada pelo cruzamento desses dois raios aqui, nós teríamos a chamada imagem real, ok? Bom, outra coisa importante quando falamos das imagens dos espelhos planos. As imagens têm o mesmo tamanho que o objeto. Então, se o objeto tiver 5, 6, 7 centímetros, a imagem vai ter o mesmo tamanho, 5, 6, 7 centímetros. E o mais legal é a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho, que são essas duas distâncias aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de DO, ela tem o mesmo valor da distância DI, que eu estou colocando aqui do outro lado. Então, se eu tiver a 15 centímetros do espelho, a imagem formada estará 15 centímetros do espelho também, só que aparentemente atrás dele. Tá? A gente tem essa sensação quando olha para o espelho, não tem? Você está olhando, você vê, parece que sua imagem está atrás do espelho, como se fosse um vidro, mas não é. É porque estamos falando de uma imagem virtual, beleza? Isso acontece no espelho plano. E no espelho, aqui ó, um exemplo para vocês verem como é que funciona. Olhem só, nós temos aqui uma moringa que está de frente para um espelho plano. Observem que a moringa parece que está atrás do espelho, né? Por causa desse efeito da imagem virtual, ok? Bom, e nos espelhos esféricos, o que acontece? Nós temos aqui uma construção que pode causar dois tipos de espelhos, os espelhos convexos ou côncavos. Eu trouxe aqui um exemplo, só para vocês verem uma superfície esférica. O que seria o côncavo e o convexo aqui, galera? O côncavo seria essa parte interna aqui, ó, tá? Então, o espelho formado por essa superfície interna dessa concha é um espelho côncavo. Se fosse a parte externa da concha, nós temos então um espelho convexo, tá? Então, ambos são espelhos esféricos e têm aplicações e formações distintas de imagens para objeto, ok? Aqui, só mostrando para vocês em esquema como é que seriam esses dois espelhos. Observem aqui que eu tenho um espelho côncavo e aqui eu tenho um espelho convexo. Aqui tem algumas letras que designam elementos desses espelhos. Esses elementos são muito importantes para a gente poder fazer a construção das imagens que eu vou obter com esse tipo de artefato. Esse ponto C, que está sendo mostrado tanto aqui como ali, é o chamado centro de curvatura do meu espelho. Se você pega uma esfera, você vai ter um ponto que é o centro dela. Então, no espelho não é diferente, ele é apenas um pedaço daquela esfera. Então, o centro daquele ponto é um centro, vamos dizer assim, imaginário, corresponde ao centro de curvatura. Aí nós temos aqui uma linha que está tracejada aqui, que é chamada de eixo principal ou eixo de simetria do espelho esférico. Esse eixo divide o meu espelho em duas bandas iguais. Eu tenho duas bandas idênticas aqui, só que simétricas. Idênticas porque eu falo o mesmo tamanho, tá, gente? Mas são simétricas. Aqui nós temos um ponto que é chamado de V, que é o vértice do meu espelho. É o ponto de encontro desse eixo de simetria com a superfície do próprio espelho. E ali está faltando um ponto que é muito importante, que é chamado de foco. Esse ponto foco, ele se encontra bem no meio dessa linha aqui, ó, é o ponto médio desse segmento aqui, entre C e V. Eu tenho um ponto aqui chamado de foco, que é fundamental no processo de construção das nossas imagens, ok? Bom, da mesma forma que a gente faz no espelho plano, no espelho côncavo ou convexo, eu preciso também de dois raios luminosos para poder obter as imagens. Só que aqui a gente trabalha com alguns raios bem particulares. A gente pode chamar tanto de raios particulares como raios
notáveis. São 4 tipos, todos eles respeitando as leis da reflexão que eu já citei, tá? Só que aí a gente não vai usar aqueles ângulos porque ficaria bastante complicado de fazer os ângulos lá no desenho. Então a gente tem essas 4 regras. A primeira, todo raio luminoso incidente que vier paralelo ao eixo principal, ele ao refletir vai passar pelo foco, tá? Isso acontece tanto no espelho côncavo como no convexo, beleza? Já o recíproco também é verdadeiro. O raio que passa pelo foco vai refletir vindo paralelo ao eixo de simetria. Existe uma regra que vocês devem ter visto no PET 1, que chama-se princípio da reversibilidade da luz. É esse fenômeno que permite, por exemplo, você enxergar uma coisa através de um espelho e uma outra pessoa que esteja olhando para esse espelho também enxergue. Você já deve ter visto isso, né, Bruna? Quando você está, por exemplo, no banco de trás de um Uber. Você está sentado no banco de trás, olha para o retrovisor e vê o motorista. E o motorista olha para o retrovisor e encontra com o seu olhar. Não, já viu isso? Já. Pois é. Exatamente esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, aqui, a primeira e a segunda regras que eu coloquei aqui respeitam esse processo da reversibilidade. Se eu venho assim, eu faço isso. Se eu venho assim, eu faço isso. É reversibilidade sendo aplicada, tá bom? Terceiro caso, quando o raio luminoso incidente, ele chegar ao vértice, ele vai refletir como se fosse um espelho plano. Então ele vai obedecer esse comportamento aqui, ó. Se aqui fosse o vértice do meu espelho, ele faria isso aqui, ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. E o último caso, quando esse raio incidente passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Por quê? Se ele faz essa passagem, ao chegar na superfície esférica do meu espelho, ele vai chegar perpendicular àquele ponto. Chegando perpendicular, ele vai fazer isso daqui, ele vai e volta. Ok? Então aí, gente, usando 2 desses 4 casos que eu mostrei, você constrói as imagens, que podem ser reais ou virtuais, dependendo do tipo de espelho e dependendo da posição desse objeto em relação ao espelho. Eu não vou poder aprofundar caso a caso, porque são muitos exemplos, seriam muitos desenhos a serem feitos e o tempo nosso aqui é curto. Você pode procurar no seu livro didático, pode pesquisar na internet que você vai encontrar inúmeros desenhos mostrando esse processo de formação. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês poderem entender um pouco melhor. Olha só, aqui no primeiro caso eu tenho um espelho côncavo, onde eu coloquei meu objeto bem afastado do espelho. Ele está além do centro de curvatura nesse caso. E aqui eles usaram 3 raios luminosos ao invés de 2, mas 2 já é o bastante, tá? Ele usou o raio que vem paralelo, passa pelo foco, usou o raio que vai pelo vértice e volta como espelho plano, e o que vai no foco e reflete paralelo. Observem que a imagem formada foi através do cruzamento dos raios refletidos, ou seja, estamos falando de uma imagem real. Uma característica interessante é que toda imagem real, ela vai aparecer de cabeça para baixo, ela aparece invertida. Já as imagens virtuais, elas são sempre direitas ou diretas. Alguns livros usam direita, outros usam a palavra direta. Ou seja, elas têm a mesma orientação que o objeto. Você não vai se enxergar, por exemplo, no espelho do banheiro de cabeça para baixo, né? Então, por isso que é a imagem direita, só para vocês entenderem o que estou falando. Outra coisa interessante, observem que aqui, ó, no segundo desenho, eu aproximei meu objeto do espelho. Agora eu estou entre o ponto centro e ponto foco. Olha o que aconteceu com a minha imagem. Ela continua sendo real, de cabeça para baixo, porém ampliada. Aqui ela era reduzida, né? Então você observa que há características diferentes para cada posição que eu coloco o objeto nesse espelho côncavo. Mais 2 exemplos para a gente poder finalizar. Espelho côncavo de novo, só que agora o objeto está entre o foco e o vértice. Agora, percebam que a imagem formada foi pelo prolongamento dos raios refletidos, ou seja, imagem virtual. Esse caso aqui é utilizado, por exemplo, pelos dentistas, com aquele espelhinho que ele usa para olhar o seu dente, ou aqueles espelhinhos de maquiagem também que ampliam o rosto. Você pode ter esse caso aqui. E para fecharmos, um espelho convexo. No espelho convexo, diferente do que acontece com o côncavo, só tem uma situação: imagem virtual, invertida e menor. Virtual, direita e menor, perdão. Tá? Então aqui sempre eu vou ter essa mesma característica, não importa a posição do objeto. Tá bom?
Gente, eu espero que eu tenha conseguido abordar tudo que era necessário nessa aula. Peço que vocês façam os exercícios, estudem, pesquisem e qualquer dúvida estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigado e bons estudos.